Investindo na Gringa. Oferecimento Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Investindo na Gringa, com Bruna Aleman. Tá começando mais um Investindo na Gringa. Eu sou a Bru Aleman, a educadora financeira da Rádio Mix FM. E aqui vocês já sabem, a gente faz aquele bate-papo descomplicado sobre o dólar e mercado global. Hoje eu trouxe um grande amigo que também trabalha no mercado financeiro e é investidor brasileiro e global. Vitor, seja bem-vindo! Obrigado, Bru. Muito obrigado pelo convite. Olha que bacana, gente. A gente nem imaginaria que se encontraria hoje aqui, né? Depois de anos trabalhando junto agora, um complementando o outro. Exatamente. Bom, aqui o bate-papo sempre é muito direto e reto, porque o pessoal quer aquela resposta rápida. Eu tenho recebido muitas perguntas ali no meu Instagram e também através aqui da rádio, que as pessoas têm de 100 a 200 reais por mês para investir em dólar. A gente não tá falando de uma grande quantia, mas é o que ela tem disponível hoje. Onde que ela pode colocar esse dinheiro? Qual que seria a sua dica para esse investidor iniciante que tá montando a sua primeira carteira? Então, o mais recomendado é a pessoa investir através de ETFs, né? Que são aquelas ações que representam grandes índices. E lá nos Estados Unidos, principalmente, há uma vasta variedade de ETFs diferentes. E além de você diversificar muito o seu patrimônio, é difícil bater esse próprio índice. Então, você além de já estar diversificando, você ainda aproveita o tema como um todo, que é mais fácil acertar do que acertar quais empresas vão ser aquelas que vão subir no curto, médio e longo prazo. Entendi. E agora, eu quero trazer um outro cenário que o pessoal também tem me colocado e gera muitas dúvidas, porque quando você vai investir nos Estados Unidos, você investe um pouco pela emoção das marcas que a gente ama de paixão. Uma Coca-Cola, um McDonald's, uma Disney, Google e por aí vai. Então, a pessoa que quer investir em ações, ainda pensando que ela tem de 100 a 200 reais por mês, que dica que você dá para ela para ir pegando esse dinheiro, sempre colocar e ter várias empresas de setores diferentes? Parte do que é gostoso de investir é você virar sócio das empresas que você gosta, que você usa, né? Então, come no McDonald's, usa o Facebook, usa o Instagram, uma Apple. E lá fora você tem a facilidade de comprar lotes pequenos de várias ações. Dá para todo mês você comprar 2, 3 ações diferentes e diversificando a sua carteira e se tornando sócio das maiores empresas do mundo, né? Eu quero que você me dê um número, porque tem uma questão de diversificação e aquela pessoa que tem muitas ações na carteira dela. Qual que é o número ideal? Então, o número ideal não tem, né? Tem vários estudos, mas o estudo que é mais aceito no mundo inteiro é entre 14 e 16 ativos. Mais do que isso, você diversificou demais, para de ajudar na parte do risco e você abre mão de um retorno mais concentrado. Agora que nós temos todo o tempo no mundo, eu vou voltar um pouquinho a nossa conversa. Eu sempre faço isso nos nossos podcasts, Vitor. Você tá ali, né, todo dia, explicando pra galera de uma forma, assim, muito simples e direta sobre o mercado, né? Não só o mercado financeiro aqui no Brasil, mas também trazendo todas essas tendências, né? Queria saber de você, porque as pessoas, elas ficam muito em dúvida quando a gente fala sobre investimentos. Você dorme lendo jornal, assim, pra passar as informações todo dia ou não? Eu durmo lendo jornal e acordo lendo jornal, né? A gente, principalmente quem tá trabalhando no mercado, você sabe disso, informação é muito valiosa. Então a gente tem que estar sempre bem antenado em tudo que acontece. O pessoal te pergunta todo dia o que tá acontecendo em alguma determinada ação, né? Na verdade, todo mundo quer procurar alguma justificativa pra uma ação que tá subindo ou uma ação que tá caindo. E Entendi. A gente tem que achar, né? E tem você que ir atrás. Encontrar. Bom, pessoal, era só pra descontrair aqui, porque pra quem não conhece o trabalho do Vitor, ele tá ali dentro de uma empresa de investimentos, uma corretora de investimentos, né? E tá auxiliando não só os brasileiros a investirem no Brasil, trazendo essas informações, como agora também numa parceria para auxiliar todo mundo a investir no exterior. Não ele especificamente, ele tá representando aqui, mas toda a equipe dele que tá ali por trás. Agora a gente voltando sobre essa questão da dolarização, né? Você acha que o investidor, falando nessa questão de informação, você acha que o investidor mais atualizado, esse que está, por exemplo, ou te acompanhando, ou ele também precisa ficar excessivamente também vendo notícias, ele já entende que a importância do patrimônio dele dolarizado do que um que não vê notícias? Você acha que ele está mais preparado? Que ele foi uma coisa que ele já pegou e falou assim, eu sei o quanto que é isso importante, né? Porque agora virou um pouco de modinha
falar sobre a questão da dolarização. Eu tenho falado há um tempo disso. As pessoas, assim, virou um pouco de moda. Mas você acha que o mais informado já sabia que isso era uma tendência? Eu acho que o mais informado já vinha investindo fora durante um tempo para ter uma reserva de patrimônio dolarizada, né? Até para às vezes viajar ou para ter algum investimento lá fora. Mas agora, né, com o Brasil, que tem aquela frase onde nem o passado é certo, eu acho que todo mundo foi percebendo aí nos últimos anos a importância de você ter dinheiro numa moeda que não se desvaloriza, como a gente vê no real, né? E as pessoas sempre buscam, daí assim, fazendo uma comparação. Eu peguei os dados aqui, tá? Você vai saber melhor que eu, mas eu ainda peguei hoje, ó. Eu tô uma pessoa estudiosa, né? Eu peguei o VOO, que tá replicando o índice, né, do S&P 500 lá nos Estados Unidos. Nos últimos 5 anos, ele rendeu 110%. Sendo que a máxima dele, né, atingiu aí durante o período que ele existe, foi de 318%. Quando a gente fala do Ibovespa, nos últimos 5 anos, foi 71%. E a máxima 153%. Isso daqui pode dizer alguma coisa sobre uma potência de crescimento do que é uma economia americana, do que são as empresas americanas, o desenvolvimento dela. E o Brasil, que apesar de crescer, que também é bom investir no Brasil, é bom você ter esse equilíbrio, mas você vê que ainda tá patinando, que ainda demora um pouco. Parece que aqui demora, assim, pra chegar esse crescimento. Se a gente pegar o S&P nos últimos, acho que 10 anos, os 5 anos, a média é de um crescimento de 20% ao ano. E aqui a gente tem uma dificuldade onde o Ibovespa mal bate a renda fixa, né? Então a gente ainda tem esse problema na parte dos investimentos. E lá fora, nos Estados Unidos, 60%, 70% da população investe no S&P, investe em empresas americanas. Então o próprio Banco Central americano, o Fed, ele tem um mandato meio que indireto de também sustentar os mercados em alta lá. Porque senão é uma perda de patrimônio no país muito grande. Quando a gente fala de real versus dólar, a gente está falando basicamente qual economia vai crescer mais. Os Estados Unidos ou o Brasil? Estados Unidos. Então a gente vai ver o dólar crescer mais do que o real, né? Entendi. Interessante. É porque a gente gosta de ver número, né? O pessoal gosta de ver número. E daí eu vou te trazer uma outra questão. Eu, por exemplo, quando eu comecei a investir, eu fiz o caminho totalmente inverso. Por quê? Porque eu já comecei 100% do meu dinheiro investindo no exterior. Lógico que eu tinha um aspecto que eu tava trabalhando, né, para empresas no exterior. Então eu sempre trabalhei com comércio exterior, sempre tava trabalhando com empresas do exterior. Eu já tava mais focada para aquele mercado, tanto que quando eu comecei no Instagram eu queria trazer exatamente isso, mas ainda nem existia essa facilidade. Ainda era que tinha que abrir conta lá fora, você tinha que mandar um monte de coisa, todos os formulários em inglês, documento físico, um transtorno, e não tem como, não era tão acessível. Mas eu comecei 100% no exterior. É uma loucura, a gente sabe. Eu não indico ninguém a fazer isso, mas na época eu me senti confortável. Você acha, só que eu tenho muita gente que tá começando e eles estão me escutando e achando um máximo poder investir. Então você acha que esse pessoal que tá começando é interessante? Ele já tem, vamos supor que a pessoa já tem reserva de emergência dela, mas ela vê muita informação ali na internet. Você acha que ela já começar no exterior é um ponto? Tem a reserva, você acha que dolarizar é interessante ou não? Eu acho que hoje em dia faz muito sentido, porque ou o investimento lá fora vai dar super certo e vai subir pra caramba, ou eventualmente pode ser que a gente veja o dólar cair, que é o medo de muita gente de investir fora, de falar, putz, mas se eu mandar o dinheiro agora e o câmbio desvalorizar, né, o dólar cair, a grande vantagem que a gente tem é que se o dólar cair, a nossa inflação também vai ser menor. Porque hoje a gente pega o exemplo do pãozinho francês que eu gosto de usar, 70% do trigo que vai no pãozinho francês é importado, é em dólar. Então se o dólar cai, o pãozinho francês vai ser um pouco mais barato, a gente vai ter uma inflação menor e o poder de compra do brasileiro vai ser maior. Então é como se fosse um hedge natural, uma proteção natural investir lá fora. Ou a gente vai ganhar dinheiro com o dólar subindo, ou vai ter um poder de compra maior com o dólar caindo. Então eu acho que hoje em dia, até pela facilidade que você falou, na época que eu acho que você começou e eu comecei também, era documento físico, foto, tinha que mandar um monte de coisa, era muito difícil. Eles não entendiam nem o documento daqui. E nem com 100 dólares as corretoras aceitavam a gente a investir lá fora. Não. Hoje eu acho que a globalização e a digitalização facilitou muito, que eu não vejo motivo de por que não. É um mercado mais sólido, é um mercado que, como você comentou, sobe mais do que o nosso aqui, e é uma proteção ter dinheiro em dólar.
Mas vale lembrar que ela não pode esquecer de investir também no Brasil, né? Afinal, a vida dela é em real. É tudo uma questão de equilíbrio, né? É, tudo uma questão de equilíbrio. Tem que ter tudo, né? Reserva de emergência em real, porque o seu gasto vai ser em real se acontecer alguma coisa. O seu salário é em real. Mas acontece que hoje, apesar da gente viver num mundo em real, boa parte da nossa inflação é atrelada ainda ao dólar. Então faz sentido desde o zero mesmo começar a investir lá fora. Entendi. E já que a gente falou de ETF, então falando nessa questão de equilíbrio, a gente pode falar então que esse investidor iniciante, para ele correr um pouco mais de risco, eu vou até mudar a pergunta. A primeira, você acha que a Bolsa brasileira é comparável à Bolsa americana em relação a risco? Porque quando a gente coloca num termômetro aqui no Brasil, a gente fala que tem as ações, né? Daí depois a gente fala, os fundos imobiliários estão embaixo, vamos dizer, um pouquinho mais frio do risco. Tem as ações e depois a gente fala de criptoativos e investimentos alternativos. Aonde que a Bolsa americana entraria ali em determinado risco? Porque ela tem um risco em relação ao mercado, mas que afeta mais numa crise mundial ou eventualmente ali nos Estados Unidos. Você acha que é tão arriscado quanto investir na Bolsa brasileira ou não? Não, é um pouco mais seguro pelo próprio tamanho do mercado por lá, que é muito maior do que o nosso, é mais antigo que o nosso, é mais regulamentado do que o nosso mercado, verdade. E a economia ela é muito mais sólida. Então, até numa crise, ela às vezes é a primeira a se recuperar. Então, a gente ainda demora por ser um país emergente. A gente tem que comparar banana com banana. Então, seria ações brasileiras equivalente a ações americanas. Mas em nível de volatilidade, né? Que seria o risco, quantas ações podem cair em um determinado período de estresse, lá fora é muito mais seguro do que aqui. Inclusive eu vi em um dos comentários que os Estados Unidos demora de 3 a 6 meses para sair da crise. E o Brasil leva de 8 meses a 4 anos. Praticamente. Se sair da crise. E daí depois vem uma nova eleição. E daí se a gente sair da crise, né? Exatamente isso. E daí falando assim, então, uma carteira balanceada para ela, que não entende de ações, e a gente falou hoje sobre ETF, seria buscar os fundos de índice nos Estados Unidos, porque ela vai potencializando aquilo, porque ela já está investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, então ela escolheu aquele lá, e pegar um outro que são as empresas brasileiras, que daí você sabe melhor qual que é o... Eu não invisto na Bolsa Brasileira, mas você sabe, o ETF também que tá aqui na Brasileira, que replica o índice também. A gente tem o Ibovespa aqui, né, que é o índice que vai replicar a carteira teórica da Bolsa. Mas hoje esse nosso índice é um pouco diferente lá nos Estados Unidos. O S&P, o índice do S&P tem 500 empresas. O nosso aqui tem quase 80. Ou seja, o número de empresas é bem menor. E hoje 50% do peso desse índice são bancos e commodities. Bancos, tudo bem, é local. Agora commodities é um mercado mundial. Se acontecer alguma crise, o petróleo cair, o minério cair, a gente vai ver o Ibovespa caindo. Mesmo às vezes a economia local indo bem. Então o nosso índice não é o melhor para uma comparação, por exemplo, com o S&P 500. Mas a gente tem o IBRX, outros índices... Só um índice para ter equilíbrio. Exato, que aí a gente pode diversificar. Mas o conceito de você investir em empresas que você conhece, está acostumado... Então, eu uso o Banco do Brasil, vou ser sócio do Banco do Brasil. Ou eu como no Burger King, e hoje tem a opção de comprar ações do Burger King aqui. Essa proximidade com algumas empresas que as pessoas usam também é um conforto para se investir com um pouco mais de tranquilidade. Tá. Não, é interessante, porque as pessoas, elas querem saber esse equilíbrio, né? E tem muito medo, porque eu recebo, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, eles querem a dica rápida, a dica certa. E eu acho que muitas vezes, e tendo tantos analistas hoje em dia, né? Por exemplo, se você está investindo aqui no Brasil, vocês, por exemplo, vocês têm assessoria, estão assessorando e também assessora ali quando está investindo nos Estados Unidos. Eu acho mais válido, eu sempre falo pra todo mundo, coloque na mão de quem entende. Você tem que estar minimamente entendendo o que a pessoa tá fazendo, né? Que está ali alinhado. Porque às vezes ela vai te falar alguma coisa e você vê que não faz muito sentido pra você. Seu perfil. Né? Mas assim, sempre busca a pessoa que tá falando sobre aquilo e tá acompanhando. Pessoas como você que dormem e acordam lendo o jornal. E eu acho que o melhor termômetro para saber se a sua carteira de investimentos está adequada ao seu perfil é se você está dormindo nervoso. Se você estiver dormindo meio nervoso, você já está tomando mais risco do que você deveria. Então você deveria acordar no dia. Fazendo. Exato, deveria acordar no dia seguinte e rever seus investimentos. Até a hora que você dorme uma noite tranquilo, sem se preocupar. Aí você acertou a carteira pra você. E eu já sei que investir nos Estados Unidos não precisa ficar olhando todo dia. Eu, pelo menos, não olho. Pra investir no Brasil, precisa ficar olhando todo dia? Precisa olhar todo dia, precisa olhar pra ontem, pra amanhã.
Por isso que eu não invisto. Eu já tenho crise de ansiedade, gente. Eu não posso. O pessoal já me conhece aqui. Eu tenho crises totais de ansiedade. Bom, agora eu queria trazer dicas finais. E na verdade não dicas finais, né? Eu quero saber de você. Onde você investe lá fora?